China, 1967. Imagina a cena. Um palco improvisado, uma universidade, um professor de física super respeitado, Ye Zhetai, tá lá sendo humilhado publicamente. E a acusação era absurda, né? Totalmente. Ensinar teorias reacionárias, tipo a relatividade de Einstein. A própria esposa dele o denuncia. A multidão gritando. E ele não cede. Não cede. E ele é espancado até a morte por jovens. E a filha dele, Ye Wenji, assistindo tudo, impotente. Essa cena é o ponto de partida da nossa discussão hoje. A questão é, como que um trauma tão pessoal, sabe, nascido ali no meio daquela loucura ideológica, vira um catalisador que, décadas depois, coloca o destino da humanidade em jogo? Exato. E para essa análise, a gente está se baseando em trechos do livro O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. A ideia é seguir a jornada da Ye Wenji, porque é pelos olhos dela que o autor constrói essa ponte, né? Que ponte seria essa? Entre a falha humana, ali local, e uma ameaça de escala, cósmica. Vamos ver como a desilusão dela com a gente, com a humanidade, a leva a fazer um convite que, bom, ninguém deveria fazer. Vamos voltar para aquele palco, então? O que mais me choca não é nem só a violência física, mas a justificativa. Sim, a justificativa. A teoria da relatividade vira um estandarte negro do capitalismo. Mecânica quântica, idealismo reacionário. É a tentativa de enfiar as leis do universo dentro de um manifesto político. E quando o professor Ye Zhetai tenta argumentar, usar a lógica... Ele é calado com os cintos. Olha, e o que é genial é como o Cixin Liu já usa a física aí desde o comecinho. O caos da Revolução Cultural, onde a verdade é relativa ao poder, é um prelúdio perfeito para o caos cósmico que vem depois. O caos do problema dos três corpos. Exatamente. A desordem social que a Yenji vê na Terra é um espelho em miniatura da desordem do universo que os trissolarianos enfrentam. A ideologia humana se torna tão imprevisível quanto a órbita de três sóis. É uma metáfora muito poderosa. E o trauma para Ye Wenji não acaba com a morte do pai. Ela vai para casa, ouve a mãe, a mulher que o denunciou, rindo histericamente. Nossa. Depois, procura a mentora dela, a única pessoa em quem confiava, e descobre que ela se matou. O texto descreve ela de um jeito que me marcou muito. Qual? Diz que ela se torna como um contador Geiger submetido à radiação demais e passa a exibir um silencioso zero. Esse silencioso zero é a chave de tudo. Não é tristeza, não é raiva. É a ausência de sentimento. É o ponto em que o software emocional dela é corrompido para sempre. A humanidade para ela, a partir dali, não é mais a espécie dela. É só um conjunto de dados que aponta para uma falha de sistema. E é esse vazio que permite que ela tome as decisões que ela toma depois. Decisões que a gente consideraria monstruosas. Exatamente. Ela se torna uma observadora externa. E o que ela observa só reforça essa conclusão. Ela é enviada para a Mongólia interior e lá ela vê outra forma de loucura. A destruição ambiental. Florestas inteiras derrubadas, né? A fúria das motosserras. Isso, para ela é a mesma fúria da multidão, só que com outra ferramenta. É nesse momento que ela encontra o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Sobre os pesticidas. E esse livro causa uma epifania nela. Uma epifania terrível. Ela percebe que a maldade humana não precisa da histeria de uma sessão de luta. Sei. Em atos que a gente considera normais. A Revolução Cultural foi um pico de insanidade. Mas a destruição do planeta era, tipo, a insanidade do dia a dia. Essa virada de chave é assustadora. De repente, a ameaça não é mais o guarda vermelho, a ameaça é a sociedade inteira agindo normalmente. Pois é. E essa ideia a leva para a traição final, né? Ela ajuda um repórter, Bai Mulin, a escrever uma carta, ele a delata para se salvar e ela vai presa. A última gota de fé que ela podia ter em alguém evapora ali, e na prisão tentam o golpe final, forçá-la a assinar um documento incriminando o próprio pai postumamente. Ela se recusa. E esse ato de resistência, ironicamente, é o que a coloca no caminho para trair toda a humanidade. Porque daí ela é transferida para um lugar secreto,
a Base Costa Vermelha, Que já é, por si só, um projeto que nasce da paranoia da Guerra Fria, uma base militar chinesa secreta para buscar vida extraterrestre. a lógica era essa, né? A lógica era, se existem aliens, a voz da Revolução Socialista tem que chegar neles primeiro. É a mesma lógica da sessão de luta, mas com um orçamento muito maior. A ciência, de novo, subjugada à ideologia. E é nesse ambiente que a Ye Wenji, a cientista, faz uma descoberta genial. Ela percebe que o Sol pode ser usado como um amplificador gigante de sinais de rádio. Um super amplificador. Isso! Que uma mensagem enviada na direção certa seria retransmitida pelo Sol com uma potência milhões de vezes maior. E um dia, durante um teste, ela secretamente envia uma mensagem. Um oi da humanidade. E o universo responde. Dias depois, chega uma mensagem. Só que não é um oi de volta. É um aviso. Um aviso. Um aviso. Enviado por um pacifista do planeta que recebeu o sinal. Um lugar chamado Trisolares. E a mensagem é curta e desesperada. Não responda. Se responder, o seu mundo será conquistado. Peraí. A primeira mensagem de uma civilização alienígena é um alerta contra eles mesmos. Exato. É um alerta pra gente ficar quieto. Que tipo de civilização faz isso? Uma civilização desesperada. E essa mensagem coloca a Ye Wenji numa encruzilhada moral sem precedentes. Ela tem o poder de proteger a Terra ou abrir as portas. E para ela, com toda aquela bagagem, não é uma decisão difícil. Não é. Ela pensa no pai, na mãe, na traição, na floresta sendo destruída. Ela olha para a humanidade e só vê a praga que a Rachel Carson descreveu. Então ela vai até o transmissor. E envia a resposta que sela o nosso destino. Venham para cá. Eu ajudo vocês a conquistar este mundo. Nosso mundo já não é capaz de resolver os próprios problemas. Nossa, é uma traição de uma escala que não dá nem para imaginar. E para proteger esse segredo, ela Ela não hesita. Mata o marido e o comissário da base quando eles chegam perto de descobrir. Ela cruza um ponto sem retorno. E com esse segredo, a semente da invasão é plantada. E fica ali, dormente por décadas. Exato. 40 anos depois, os primeiros tremores dessa decisão começam. E de um jeito muito estranho, os melhores cientistas do mundo começam a se suicidar. E aí a gente conhece o Wang Miao, um pesquisador de nanomateriais. O Wang Miao é recrutado para investigar esses suicídios. E ele descobre duas coisas em comum entre as vítimas. Uma organização, Fronteiras da Ciência, e um jogo de realidade virtual super realista chamado Três Corpos. E para investigar, ele entra no jogo. E o que ele encontra lá dentro é um pesadelo. Um planeta que orbita 3 sóis, com movimentos totalmente imprevisíveis. O jogo se divide em eras estáveis, quando a vida pode existir, e eras caóticas. Onde tudo é congelado ou incinerado. E a civilização precisa se desidratar. Vira tipo um pergaminho de fibra para sobreviver até a próxima era estável. E os jogadores que são avatares de figuras como o Newton tentam prever o movimento dos sóis. Tem uma cena incrível com um computador humano feito de 30 milhões de soldados. Mas eles sempre falham. A civilização é destruída e reconstruída centenas de vezes. Porque o que eles não sabem de cara é que o jogo não é fantasia. É uma simulação da realidade de Trisolares. O nome do jogo é uma referência direta ao problema dos 3 corpos. Um problema real da física. Um problema real e famoso. É o ponto onde a ciência previsível quebra. Imagina tentar prever a trajetória de uma bola de ping-pong puxada por 3 ímãs gigantes se movendo. É impossível a longo prazo. Caótico. Agora, troca a bola por um planeta e os ímãs por sóis. Esse é o inferno existencial de Trisolares. Então o jogo é, tipo, uma aula de física brutal. Um teste para ver quem aguenta a ideia de um universo hostil e instável. Pra quê? Qual o propósito? Recrutamento. O jogo é um filtro para achar pessoas na Terra que simpatizem com a causa trissolariana. É o portal de entrada para a Organização Terra Trissolariana, a OTT. E a líder e fundadora? É uma envelhecida Ye Wenji, a mente por trás de tudo. Claro que é ela. Mas o irônico é que a organização que ela criou para saudar os salvadores acaba replicando as mesmas falhas da humanidade que ela tanto odiava. A OTT se divide em facções. Exatamente. De um lado você tem os redentistas.
Eles veem os trissolarianos quase como deuses que vão vir nos salvar de nós mesmos. É quase religioso. E do outro lado? Os adventistas. Esses herdaram o silencioso zero da Iewenji. Eles não querem redenção, querem aniquilação. Eles acham que a raça humana é um câncer e que a única solução é a destruição total. É impressionante, né? O mesmo ponto de partida, a desilusão com a humanidade, Leva a duas conclusões opostas. Um grupo que era um pai severo que nos coloque na linha, o outro que é o apocalipse. Isso mostra que, mesmo se aliando a aliens, a gente não consegue parar de ser humano. no fim, a jornada da Iewenji é a espinha dorsal de tudo. Um trauma individual a leva a buscar uma certeza externa, uma força alienígena, para consertar o mundo. E essa busca só cria um novo movimento que é tão fraturado, ideológico e perigoso quanto a sociedade que ela queria apagar. É a suprema ironia. Começou com a morte de um homem por defender a ciência. E termina com a líder de um culto convidando uma força para, talvez, destruir a ciência e tudo mais. A história dela é um espelho sombrio que reflete não só o trauma dela, mas a nossa capacidade de, ao fugir de um problema, criar um muito, muito maior. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? A que o autor parece propor. O contato com outra civilização sempre foi visto como o maior evento da história. Um momento em que a gente teria que se confrontar com um outro. A pergunta que fica é, esse confronto nos uniria, nos forçaria a nos vermos como uma única espécie, ou, como a jornada da Iewenji sugere, ele só serviria como um amplificador para as divisões, para o medo e para o ódio que já existem aqui. Talvez o perigo não venha das estrelas, mas do que a gente faria quando soubesse que não estamos mais sozinhos.